Rede Povo, estamos aqui na Vila Gustavo Correia, na residência do ex-prefeito Sérgio Ribeiro, para tratar de um assunto, tratar da reintegração de posse que vem acontecendo em Carapicuíba. Recentemente agora tivemos aqui na Vila Municipal uma grande reintegração, e a desculpa para essa reintegração era a questão do viaduto. Sérgio Ribeiro, o que você tem a dizer, que você foi prefeito, acompanhou aquilo ali? O que você tem a dizer sobre esse assunto? Olha, é importante essa pergunta da Rede Povo pelo seguinte, muita gente mesmo tem falado a respeito dessa reintegração de posse. E é uma longa história, na verdade, né? Que eu vou tentar aqui ser bastante sintético, resumir. Mas primeiro, vamos identificar o que é aquela área ali onde foi feita a reintegração de posse de 400 famílias. Primeiro, vamos entender o que é uma reintegração de posse, né? Reintegração de posse, o nome já diz, reintegrar. É garantir a posse a alguém, então essa posse tem que voltar a alguém. Bom, aí já começa um primeiro problema, né? Essa área é conhecida por gleba D, né? Se você for no cartório de registro de imóveis, está escrito lá, gleba D de uma área maior pertencente à Companhia de Habitação de São Paulo, a Coab, que eu fui diretor na gestão da Marta Suplicy do ano de 2000 até o ano de 2004. Então eu conheço essa área como vereador, que eu fui de 92 a 2000, depois como diretor da Coab de 2000 a 2004, depois como prefeito de 2008 até 2016. Então eu conheço toda a história dessa área e como morador de Carapicuíba. Quem é mais antigo se lembra que ali era o Campo da Boiada, né? E por que essa área é da Coab de São Paulo dentro de Carapicuíba? É que é o seguinte, ali onde hoje é o quilômetro 21, era Osasco. E Osasco era distrito de São Paulo, então era como se fosse um bairro de São Paulo. Isso até o ano, né, de 1965. Então, 26 de março de 1965, foi criado duas coisas ao mesmo tempo. Foi criada a cidade de Carapicuíba, 26 de março de 1965, e foi criado a Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab. E naquele local ficava o Matadouro Municipal de São Paulo, que era o Matadouro, era o frigorífico da cidade de São Paulo, que tinha sido criado em 1933. Então, naquela localidade, era conhecido por Campo da Boiada. Por que Campo da Boiada? O gado via do interior de São Paulo, de trem, pela antiga ferrovia Sorocabana, aí ele perdia peso no caminho, então para poder, né, engordar e ficar esperando o dia do abate, ele ficava nessa gleba, que é uma gleba de 2.482.000 metros quadrados, que depois, com a criação da Coab, a Prefeitura de São Paulo passou essa área para a companhia, né? Então, por isso que ficou esse território todo. Lá em Itapevi, a antiga Pedreira São João virou Coab de Itapevi, e aqui em Carapicuíba, o antigo Matadouro virou a Coab de Carapicuíba, que o nome do conjunto é o Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco. São 14.672 apartamentos, durante um largo período foi o maior conjunto habitacional do Brasil. Hoje nós temos a Coab Tiradentes, lá com 40.000 unidades habitacionais, temos a Cidade de Deus no Rio de Janeiro, mas um longo período aqui, o conjunto habitacional Presidente Castelo Branco foi o maior do Brasil. Bom, a Coab é uma empresa de economia mista. Por que eu estou falando? É importante saber que ela é uma empresa de economia mista. Porque não é como se fosse a prefeitura, o governo do estado, o governo federal que fosse a área. Por que isso é determinante, essa informação? É determinante essa informação pelo seguinte, porque se fosse da prefeitura, se fosse do governo do estado, se fosse do governo federal, aquela área não poderia ser objeto de uso capião, não poderia ser objeto de posse por parte dos moradores, se fosse da prefeitura, se fosse da prefeitura de São Paulo, se fosse do governo do estado, se fosse da União, do governo federal, mas não. A Coab é uma empresa de economia mista. O que é economia mista? É uma parte de dinheiro público e uma parte de dinheiro privado. Então, embora a maioria seja dinheiro público, tem uma parte de dinheiro privado lá, pequenininha, mas tem. Então, por isso que esses moradores que começaram a chegar naquela localidade no ano de 1978, são moradores que estão lá, uma parte desde 1978, né, eles conseguiram na justiça, transitado e julgado, ou seja, uma decisão definitiva, que eles tinham a posse daquele imóvel.
Então a primeira pergunta, eles são invasores? Não, eles não são invasores. Muitos ali compraram seus imóveis, foram transmitindo de documento em documento, né, os chamados contratos de gaveta, e depois eles conseguiram a posse definitiva, inclusive com uma decisão judicial obrigando a prefeitura a assentar aquelas famílias, ou seja, a dar o título de posse para aqueles moradores, fazendo o que é chamado de regularização fundiária. Então é disso que se trata ali, são famílias que estão há mais de 30 anos na localidade, que fizeram benfeitorias, que poderiam ser reintegradas, muita gente pergunta, poderia, mas deveria ser seguido segundo o que apresentou o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. Apresentou o quê? Apresentou que deveria ser seguido o devido processo legal. Ou seja, as indenizações deveriam ser realizadas para aqueles moradores. Porque mesmo quem mora numa área particular, com escritura, tudo legal, tudo certinho, se tem um interesse público, no caso um viaduto, caberia uma reintegração de posse. Mas as pessoas deveriam ser indenizadas, coisas que não foram. Inclusive, um verdadeiro absurdo, porque levaram, olha só a promessa. A promessa é que um dia vai ter apartamento, um dia. E quem prometeu isso foi um governador que falta 4 meses, menos de 4 meses para deixar de ser governador. Quer dizer, então a pessoa tinha um investimento de 400, 300, 500 mil reais, que fez ao longo de toda uma vida de trabalho, e aí depois é oferecido o quê? Um auxílio moradia de 400 reais por um período. É como se eles fossem invasores, como se eles tivessem acabado de invadir aquela localidade, coisa que não é verdade. Aí a dúvida, e o viaduto precisava para poder, né, fazer essa reintegração para passar o viaduto? Eu creio que não. Porque o projeto que eu conheço ali, que está publicado, porque é bom esclarecer, quem está construindo esse viaduto é MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Nunca foi a prefeitura, nem durante a minha gestão e nem agora. Nunca foi. Mas quem entrou com a reintegração de posse para tirar as famílias foi a prefeitura, não foi o governo do estado. Foi a prefeitura de Carapicuíba que a Coab, neste ano 2022, passou a área que era da Coab para a prefeitura de Carapicuíba, e quem entrou com a reintegração de posse foi a prefeitura, né? Então é bom esclarecer isso, porque tem gente dizendo que foi o governo do estado. Não foi o governo do estado. Quem entrou, a ação, quem peticionou, quem foi abrir um processo, foi a prefeitura de Carapicuíba. Eu acredito que não é necessário. Agora é lógico que eles podem mudar o projeto para justificar que tirou aquelas 400 famílias. Porque não é a primeira, né? Na Coab de Carapicuíba, lá na Rua Alterosas, tiraram 700 famílias com o argumento de que ia construir apartamento. Não tem um bloco assentado no local. Inclusive a Rede Povo vai poder filmar e mostrar aquele local para ver se tem um bloco que foi assentado ali. Foram 700 famílias jogadas na rua e nenhum foi. Embora o que eu estou dizendo, essa situação aqui da Vila Municipal é bastante diferente lá do ponto de vista legal, embora do ponto de vista humano é absolutamente igual, né? Porque são seres humanos, foram tratados igual cachorro, animais, igual bandido, né? Foram tratados naquela situação ali. Tem gente também que fala assim, mas você é contra o viaduto? Não, não se trata de ser contra o viaduto. Eu fiz uma grande avenida em Carapicuíba, que é da Marginal Cadaval. O que nós fizemos? Construímos 528 apartamentos, mudamos as pessoas para o local e depois, né, nós demolimos os barracos que estavam lá. Mas já sem ninguém morando, não teve conflito, teve polícia, não teve violência, não teve absolutamente nada. Né? Então, esta história do viaduto ela é bastante antiga. Já na minha gestão nós fizemos uma obra que chama Interligação com a Castelo Branco, que foi um recurso que nós recebemos do governo do estado, e fizemos uma grande avenida, canalização de um trecho do Córrego do Pedreira, fizemos uma avenida atrás do Parque da Lagoa, o Parque Gabriel Chucre. Tem uma avenida, ela não existia antes, foi feita na nossa gestão. Tem gente que pergunta, mas é a interligação, a verba que veio com a Castelo Branco foi feita. Está lá, foi realizada, né? Foi feita uma grande obra ali atrás, uma avenida, porque antes era uma contramão quando saía da FNC, da antiga FNC. Então ela foi realizada a interligação. Nós temos um croquis, ou seja, um desenho que demonstra que não era necessário, ao meu ver, né? E pelo que está demonstrado no projeto, que está na internet, que está no site da MTU, que está no Diário Oficial, não era necessário retirar aquelas famílias. Né? Então, é essa a primeira colocação. Sérgio, pelo seu conhecimento, aí restou mais uma grande quantidade de famílias no local. Você acredita que também eles serão despejados de lá?
Olha, existe a possibilidade, porque o que eu tenho visto em Carapicuíba é o que nós chamamos de política higienista contra os pobres. O que é higiene? Higiene, limpar. Então você vê o pobre como um problema, né? O presidente Lula ele sempre fala isso. A solução do Brasil é quando você tira o pobre da situação de miséria e coloca ele no orçamento. Ali não, é uma coisa simples, é acabar com a pobreza expulsando os pobres da cidade. Então você pega 700 famílias, 400 agora, são 1.100 famílias. Ou seja, uma média de 5 por casa, são 5.500 pessoas que estão na rua na amargura. Quer dizer, 5.500. Então, higienista em que sentido? É que vê o pobre como sujeira, como coisa feia. Então você vai lá e tira. Então o risco existe de tirar, porque são várias áreas em Carapicuíba que estão sendo colocadas em xeque. Tem muita gente que vai dizer assim, olha, mas é invasão. Só que é interessante que as invasões dos grandes empresários que existem na cidade de Carapicuíba, as ações judiciais se arrastam há anos e não tem nenhuma decisão e a prefeitura não fica em cima futucando agora. Mas quando são com os mais pobres, então tem muita gente que diz, olha como ficou bonito, porque lamentavelmente nós estamos vivendo um momento da história da humanidade que eu não sei o que aconteceu, que muitos que são pobres têm ódio dos mais pobres. Porque Carapicuíba é uma população pobre, trabalhadora, ordeira, que sai cedo para trabalhar, mas muita gente que é de baixa renda, parece que ele se satisfaz de ver as pessoas mais pobres do que ele e alguns que até nem são mais pobres do que ele sendo jogados na rua. Então eu vi de tudo. Eu ouvi de tudo que eu vou até me propor aqui a responder algumas coisas que eu ouvi. Eu ouvi, por exemplo, lá era um tanto de bandido. Não. Bandido tem dentro da Alphaville, bandido tem nos condomínios de alto padrão, bandido tem nos apartamentos CDHU, bandido tem em qualquer lugar, isso é a primeira coisa. Então ali não é um reduto de bandido, é um reduto de pessoas que trabalham, saem cedo, que lutam, que estudam, que buscam, né, uma oportunidade na vida. Então não é um reduto de bandido. Segundo, aquela mini Cracolândia que existe é por conta daqueles moradores que estão ali, não. Por exemplo, na Praça Princesa Isabel, que tem uma Cracolândia no centro de São Paulo, não tem nenhuma favelinha em volta. É tudo de alvenaria, tudo prédio antigo, construído, tem a estação de Lupress e, no entanto, tem uma mini Cracolândia. A questão da mini Cracolândia é uma questão de saúde pública, uma questão de segurança, que precisa ser tratado, mas não é derrubando aquelas casas que vão resolver o problema. Bom, terceira coisa que eu vi. Eu trabalhei muito minha vida inteira, comprei uma casa, mas 90% de quem está ali comprou também, tem um contrato, comprou de alguém. Ele não chegou do nada lá e invadiu do absolutamente nada. São pessoas que compraram. Tem gente que está no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto comprador. Muitas pessoas, a maioria delas, compraram de boa fé, suaram a camisa para poder comprar. Não foi assim. Né? Outra coisa que eu vi bastante também. A outra coisa que eu vi, mas aquilo é muito feio. Tudo bem, então você urbaniza, cria as condições, né, para poder... olha, tem o comércio, regulariza o comércio, cobra do comércio, mas você não pode falar que, né, vamos derrubar como uma forma de resolver o problema. Então, foram muitas coisas que eu ouvi e que às vezes a gente fica chocado, que eu fiquei pensando, e as crianças? Nós estamos no meio do ano letivo, para onde foi parar essas crianças? Conseguiram vaga? Não conseguiram vaga? Eu conheço história de pessoas que trabalham a vida inteira, estão com a família, no fundo no salão de cabeleireiro aqui na rua Rui Barbosa. Chegou a 30 anos do Paraná, comprou lá uma pequena casa, foi construindo, fez um cômodo, fez 2, 3, 4, 5, fez um sobrado, lutou, suou a camisa a vida inteira. E depois é tratado como bandido, como se fosse um problema para a cidade. E aí vem a prefeitura e fala que não pode fazer nada. Mas é o que eu falo, se você governar e não puder fazer nada para poder atender essas pessoas, de que vale governar, gente? Para que serve o governo? Sabe, lava as mãos, faz de conta que não está acontecendo absolutamente nada. Não tem uma resposta, sabe? Não tem não se dá uma satisfação para aquilo que está acontecendo. Primeiro eram 40 mil metros, dizia que era, depois no final falou que era só 14. A prefeitura entrou, que a gente chama de emendou inicial, tinha uma inicial, pedia a área toda, 40 mil. Depois falou que precisava só 14. Mas se já tinha 17 mil vazio lá, para que então entrou com a reintegração de posse? Sabe? Uma coisa que precisa ser esclarecida. Ao meu ver, não podia ter sido concedida essa liminar. Porque eles estão morando há muito tempo naquela área. Embora que o processo, gente, ainda está em andamento. Não é porque teve a demolição, teve a reintegração de posse, que aquilo parou. Aquilo vai ter julgamento de primeira instância, segunda instância, terceira instância. Aquilo ali é uma longa discussão judicial ainda. Esse negócio vai se arrastar por muitos e muitos anos. Agora, o que eu vejo assim, nós temos uma Secretaria de Habitação em Carapicuíba que nunca levantou um bloco, uma casinha de cachorro.
Entendeu? Olha quanto que custa a Secretaria de Habitação para Carapicuíba e nunca. Quando era no começo, o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. Mas já está no 6º ano dessa gestão. 6 anos da gestão. Não são 6 dias, são 6 anos. E até agora, como eu disse, não cavou um buraco para fazer o alicerce. Então falta o quê do período de gestão? Falta 2 anos e meio dessa gestão. Um pouco menos de 2 anos e meio. Se contar período de transição, falta 2 anos só de gestão. Em 2 anos de gestão, vão levantar correndo esses prédios aí, esses apartamentos? Porque até agora não fizeram. Então vão fazer em 2 o que não fizeram em 6 até agora? Né? São essas questões que são perguntas que ficaram no ar. E ver aquela população, pessoas sendo ofendidas, secretário agredindo pessoas que estão filmando com o celular, né? Uma violência descabida, desproporcional. Quer dizer, o inimigo da administração municipal é o povo da cidade? É tratado como inimigo? Quem paga, né? Não paga imposto. Paga, compra uma lata de óleo e paga imposto. Compra uma Coca-Cola, paga imposto. Compra um sabão em pó, paga imposto. Como que não paga imposto? Tem 2 coisas que você não escapa na vida, é de morrer e pagar imposto. Não tem como escapar, mesmo que você não queira, você paga. Sérgio, aproveitando que a gente estamos falando aqui desse problema que ocorreu na Vila Municipal, ali bem no centro da Vila Municipal tem uma creche que está parada há mais de 6 anos e pelo jeito não vai sair. Como que ficou aquela situação quando você deixou? Então, ali tem uma questão seguinte, foi boa essa pergunta, porque o que eles estão dizendo é que os apartamentos serão construídos ali. Embaixo da torre de alta tensão, né, que você está falando? Então, eles estão dizendo os apartamentos, eu não estou entendendo, porque tem a torre de alta tensão, você tem que ter, eu não me lembro exatamente do ponto de vista da lei, quanto de espaço você tem que deixar entre a torre de alta tensão e o apartamento, os prédios que você vai construir. Então, eles estão falando que uma das partes dos apartamentos serão realizadas ali. Aí a pergunta que eu faço, bom, se era uma área de risco, que eles alegaram que era área de risco, que é outra pergunta que eu acabei esquecendo de falar, bom, uma área de risco em 40 anos nunca caiu num barraco, você já começa daí. Mas tudo bem. Então por que não constrói os apartamentos no mesmo lugar que foi derrubado? Essa é uma proposta que eu deixo aqui, ó. Constrói apartamento. Porque se ele foi tirado que era de risco, não tem problema. Você faz a fundação lá no barranco e constrói embaixo, vira garagem, estamos resolvidos, não é? Constrói lá no mesmo lugar. Agora, mesmo assim, o que eu queria enfatizar bastante é o seguinte, é que ali tinha gente que tinha casa de 150 metros quadrados, de 100 metros, 200 metros quadrados, que construiu a vida inteira e vai ganhar, se ganhar, um apartamentinho, gente. Vocês acham isso justo? Você construir a vida inteira? Porque estão falando, não, mas eles foram voluntariamente. Não foram. Eu acompanhei distante, mas acompanhei. Eles não foram voluntariamente. Eles foram pressionados diuturnamente. Uma pressão infernal, uma truculência, ameaça permanente para poder sair de lá. Foi uma coisa terrível. Tem vídeo, tem fio, tem áudio, tem tudo. Tem vídeo da população sendo ameaçada, sendo pressionada, você entendeu? Um verdadeiro absurdo. Então, o que aconteceu ali é uma coisa que a justiça ainda durante um longo tempo vai estar debatendo, discutindo, para esclarecer. E eu creio que a justiça vai ser feita naquela situação. Sérgio, aqui em Carapicuíba nós temos mais de 150 comunidades. Você acredita que qualquer uma delas está sob risco do mesmo procedimento? Não tenha dúvida, né? A gente não quer ser alarmista, não quer fazer as pessoas ficarem desesperadas, mas o fato é o que está acontecendo. O que a gente está vendo é uma ação sistemática, é o que eu falo, acabar a pobreza eliminando os pobres. Então você fala, olha, tinha X famílias, já na medida que não se constrói pela atual gestão nenhuma habitação popular, então nós temos um jeito de acabar com o déficit habitacional. O que que faz? Você acaba com a moradia das pessoas. E como eu disse, não são barraquinhos não, gente. São pessoas que lutaram a vida inteira a construir. Não é aquela coisa, sabe, o cara apareceu do nada. Mas você imagina uma pessoa que mora 40 anos no lugar, quantas gerações já? Né? De pessoas que cresceram, se tornaram adultas, casaram, né? Outros já tiveram como herança aqueles imóveis, foi construído um a um, com muito trabalho, né? Então é isso que é importante refletir. Não é como se, sabe, essa coisa de generalizar, de dizer que tudo é bandido, tudo é vagabundo, entendeu? Não se trata disso. Eu conheço os moradores de lá, conheço as famílias que vivem lá, como da maioria das áreas. O que acontece no nosso Brasil é o seguinte, é que nós temos um déficit habitacional gigante. E o que é um déficit habitacional, gente? Não é só quem não tem casa, quem está morando, qualquer pessoa. Quem calcula o déficit habitacional do Brasil é um órgão vinculado ao governo federal, que é uma fundação, e essa fundação diz o seguinte, qualquer pessoa que ela compromete mais de 30% do salário dela em pagamento de aluguel, também está no déficit habitacional. Então, se uma pessoa ganha R$2.000 e paga R$800 de aluguel,
ela está no déficit habitacional. Então, por isso nós temos um déficit habitacional gigante e o problema do Brasil é a queda de renda. Então, quando você tem uma queda de renda, você tem um espaço vazio, a prefeitura que não desenvolve política habitacional. O primeiro conjunto habitacional feito pela prefeitura na história da cidade foi na nossa gestão, na minha gestão, foi lá no Tamburi. Foi o primeiro conjunto habitacional construído pela Prefeitura de Carapicuíba, com recursos do governo federal, parceria com o município, com o governo do estado. O município colocou um pouquinho, o governo do estado mais um pouco, o governo federal mais ainda, dentro do PAC. Porque a Coab foi a Prefeitura de São Paulo que fez, mas para trazer a população de lá, né? Eles trouxeram a população de São Paulo no começo da década de 70 para morar em Carapicuíba. Não foi feito para atender um déficit habitacional de Carapicuíba. Foi feito para atender as famílias que vieram de São Paulo. Então você vê, se cada gestão tivesse feito um pouco na área habitacional, sabe, tivesse feito um pouco de habitação, nós não estaríamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Todo mundo em risco. Sérgio, aproveitando aqui, queria que você falasse quantas habitações foi feito no seu governo. Então, nós temos que contar assim, eu conto dois tipos de habitação, né? Que são dois tipos. Um que é para a população de baixíssima renda. O que é população de baixíssima renda? É para aquela pessoa que ganha até um salário mínimo. Para esses que ganham até um salário mínimo, foi um conjunto de 528 unidades e outro de 1.028 unidades. Então dá mais de 1.500 unidades. Aí tem aqueles que é de 1 a 3 salários mínimos, convenhamos. Também é pobre. A pessoa ganha 2.000, a pessoa que ganha 1.800 de renda familiar, que ganha 2.500 de renda familiar. Então, para estas pessoas foram mais 3.500 unidades. Então, no total, são em torno de um pouquinho mais de 5.000 unidades, que era o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que era o lá da Vila Helena que foi construída, o Minha Casa, o PAC, que foi o da Vila Menck ali, né? E os outros são Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 2, que é para aquela pessoa, né, como eu acabei de falar, que ganha um pouquinho mais, né, de ali um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos de renda familiar. Para você ter uma ideia, lá na Vila Helena tem gente que paga R$40, tem gente que paga R$80, tem gente que paga R$60 num apartamento, né? Então foi, durante esse período, nós construímos essa unidade, como eu falei, foi a primeira gestão na história de Carapicuíba que construiu habitação popular. Sérgio, obrigado pela sua entrevista. Queria deixar mais uma pergunta aqui. Nós estamos na Vila Gustavo Correia e sempre a gente ouve por aí que você mora no Alphaville. Como que você fala sobre isso? Não, eu não tenho problema. É só dar a chave que eu mudo hoje. Brincando, eu não quero mudar, não. Eu tenho opção de... Se eu morasse no Alphaville, não tem problema nenhum, que não há crime. Tem um monte de político em Carapicuíba que já morou, que mora, alguns se elegeram, voltaram para cá, né? Até aí não tem problema nenhum. Não seria crime nenhum morar no Alphaville. Mas eu não moro, eu moro na Gustavo Correia, eu gosto de morar aqui. Eu moro há muitos anos, minha família toda mora, você entendeu? Então, essa história eu uso há bastante tempo mesmo. Tem uma senhora, vou terminar aqui contando uma história interessante. Primeiro eu vou falar assim, ó, nós tínhamos um lema na nossa gestão. E o lema era, ninguém saia despejado de uma casa para ser jogado na rua igual cachorro. Tem que ir para uma habitação de qualidade com uma chave para poder abrir. Então deixar esse recado aqui. E se for para ser prefeito, para jogar o povo na rua, nunca gostaria de ter sido prefeito. Agora, quanto a essa questão, tem uma senhora, contar uma história engraçada para a Rede Povo, ela passa, porque muita gente passa e fica olhando, né, na casa, será que ele mora aí mesmo? Será que ele mora aí mesmo? Aí uma senhorinha pegou e falou assim, mas o senhor não mora aí, todo mundo fala que não mora. Eu falei, não, dona, sabe o que é? Acho que a senhora talvez tenha razão, é que eu fiz um túnel, né, quando eu era prefeito, debaixo do rio Tietê. Aí o túnel passa assim, sai daqui da garagem de casa e vai lá na garagem, na casa lá da Alphaville lá. Aí ela pegou e falou assim, eu sabia que tinha alguma coisa. Tadinha dela, ela acreditou no absurdo desse, que tinha tinha um túnel que saía da garagem de casa, que saía para lá. Então são coisas que a população fala, a gente, né, brinca com alguns, mas para todo mundo fala assim, todas as casas que aparecer na Alphaville, que for minha com a escritura, chave, pode trazer aqui em casa que eu alugo para fazer um dinheirinho, ganhar um dinheiro, dá um jeito aí, né? Mas eu moro aqui por opção. Fui prefeito 8 anos de Carapicuíba, poderia ter comprado casa na Alphaville, na Granja Viana, em qualquer lugar. Não quis, poderia ter comprado, mas não quis. Eu gosto de morar aqui, sempre morei aqui. Meus tios moram aqui, minha mãe mora aqui, minha irmã mora aqui. Eu não vejo nenhum problema de morar aqui, sempre morei, né? Não tem porquê mudar daqui. Eu gosto daqui da Vila Gustavo Correia.